Bom dia, senhoras e senhores. Mais um programa diferente. Nosso querido Edson, num delírio de verão, uma conversa aí de madrugada conosco, falando: será que eu bato em alguém? Se eu pegar na luta ali? Ele desafiou o Poatan. E depois que ele desafiou o Poatan, quando passou a ressaca ali, ele viu: cara, fiz Tomei um cagada. soco matinal. Fiz cagada. Será que isso foi um sonho ou isso é realidade? E quando ele viu que foi realidade, falou: agora não tem como, vou ter que correr ou então treinar. Então agora ele está treinando sem parar 24 horas por dia e acaba que está gerando aí um desfalque na nossa equipe. É o Mas Rock não tem Balboa. como. A gente não deixa essa peteca cair e vamos aí para mais um programa diferente. Com notícias aí para acalentar o seu dia. A Petrobras projeta investimentos de até 110 bilhões. Vai mudar também algumas políticas ali. Antes estava focando mais em energia limpa, agora parece que vai ter uma mudança aí com o atual presidente. A segunda notícia é do furacão Milton, que acabou de passar nessa madrugada ali na parte sul de Tampa. Já chegou no Atlântico, o ponto positivo é que isso já aconteceu e que agora é só mesmo contabilizar ali também as possíveis chuvas que estão acontecendo, que pode acabar gerando impacto. A gente vai trazer também como que isso vai impactar na economia e também nos resultados ali das seguradoras. Avança a dolarização na economia da Argentina, que é algo também que aí o Godoy vai trazer para a gente aqui, os insights, como que isso está sendo refletido e também que tinha ali uma preocupação de quem tinha ali essa intenção de comprar dólar que poderia ter alguma repressão com relação ali aos benefícios sociais dentro da Argentina. E como esse é um programa de tradição, nosso querido Matheus vai trazer aqui os índices. Bom dia, caro telespectador do Soco Matinal. É um programa de tradição, mas diferente ao mesmo tempo, então vamos para a leitura dos índices. Nos Estados Unidos, a gente tem os mercados fechando principalmente em viés de baixa, com os investidores aguardando a leitura dos dados de inflação que vão ser divulgados ainda nesta manhã e a fala de 3 membros do Fed. Posto isso, a expectativa agora seria de 80% para um corte de 25 pontos base, ou seja, 0,25 pontos percentuais, e os outros 20% dos investidores estão apostando na manutenção dos juros nos Estados Unidos. E nos mercados na Ásia, a gente tem os índices fechando em alta com destaque para o Hang Seng, que saltou 2,98% em Hong Kong. E em Taiwan, a gente teve a bolsa fechada devido a um feriado. Na Europa, a gente tem os mercados aí operando perto da neutralidade, porém em leve queda, também com os traders aguardando a leitura dos dados de inflação do Banco Central Europeu e dados de inflação dos Estados Unidos. Em relação a juros na Europa, a gente tem falas aí de dirigentes do Banco Central que apontam para uma terceira redução nas taxas de juros desse ano. Em relação às commodities, a gente tem o petróleo, tanto o WTI quanto o Brent, operando em alta, principalmente com as tensões do Oriente Médio, ao que a gente já vem falando há algumas semanas, o que acaba colocando pressão, talvez gerar uma demanda, uma oferta menor, futuramente, que consequentemente aumenta os preços. Em relação ao minério de ferro, a gente está caindo aí 1,2%, alcançando aí a faixa de $110 aproximadamente, principalmente com as expectativas frustradas de estímulos na economia chinesa. E por fim, agora as moedas. A gente tem o dólar fechando a 5,60 na data de ontem, que representou uma alta de 1,1%, e o euro fechando a 6,11 no dia anterior, uma alta de 0,63%. Perfeito, Matheus, obrigado. Então vamos aí para a nossa primeira notícia internacional, que é do furacão Milton, que ele pode impactar aí até 3% ali do PIB dos Estados Unidos e podendo chegar com um prejuízo aí para as seguradoras por volta de 500 bi. Que qual que era a preocupação? Que assim, o furacão, pelo menos na trajetória que tinha ali, ele iria passar na região sul da cidade ali de Tampa. O problema é que os economistas e também as pessoas que estavam fazendo o rastreio do furacão era que se ele tivesse mudado a sua rota e tivesse ido ali mais para a parte central de Tampa e pegasse toda a cidade, poderia ter ali um impacto de quase 100 bi, que se equivaleria ao o valor que teve ali também no Katrina, né, no furacão, que foi um dos piores que teve ali na história dos Estados Unidos, que foi em cerca de 100 bi na época ali o prejuízo. Então é algo que está ainda sendo metrificado, se realmente vai ter aí todo esse prejuízo, e aí o Matheus vai trazer para a gente aí quais são os impactos que pode acontecer aí na economia. Exato. Só para pontuar, em relação ao impacto do furacão Katrina que você falou, tem que considerar os efeitos inflacionários ainda. Então, na realidade, teria que passar ali mais de 100 bilhões de dólares para o impacto econômico ser tão significativo que nem como foi nessa outra tempestade. Mas para entender o que está acontecendo, por que pode ter esse impacto tão grande no PIB? Primeiro, que nem o Manuel já apontou, o resultado das seguradoras, né? Você vai ter muito sinistro, casas ali vão sofrer danos, naturalmente, tem comércio ali que vão parar.
Então, isso acaba gerando sinistros que impacta diretamente o lucro dessa empresa e pode chegar a impacto de até 100 milhões de dólares, o que na realidade é negativo só para as seguradoras, mas para economia é extremamente positivo, porque significa que quem contratou o seguro vai ser ressarcido naquele valor e vai conseguir retomar as operações ali. Então vão conseguir arrumar as casas, os comércios não vão ter impacto tão grande com os seguros. É o que acaba ajudando muito, então fica aí até para você o recado, né? É importante você fazer um seguro para se proteger desse evento de cada que a gente fala. É extremamente improvável, mas se acontecer, você vai ter um impacto muito significativo. Então se tem um carro, cara, faz um seguro. Você mora numa água aí, numa área que é comum, tem enchentes, faz seguro residencial. É muito importante você estar protegido em relação a isso. E além dessa parte de seguros, tem principalmente o setor de turismo na Flórida. Por quê? Esse estado tem hoje a quarta maior economia dos Estados Unidos, com um PIB de 1,4 trilhões de dólares, o que seria hoje a 10ª maior sexta economia do mundo. E lá dentro fica atrás apenas da Califórnia, né, que tem um PIB aí na faixa dos 4 trilhões de dólares, principalmente por conta do Vale do Silício, que a gente tem instaladas as principais empresas de tecnologia no mundo, as Magnificent Seven, que a gente costuma falar, Microsoft, Apple, Google, Meta, todas essas gigantes que acabam contribuindo muito para o PIB do estado. Aí tem o Texas, que tem muito petróleo, tecnologia e indústrias também. Inclusive um movimento que você vem tendo aí nos últimos anos, são de muitas empresas migrando da Califórnia para o Texas por conta de uma carga tributária menor nesse estado. E por fim, atrás de Nova York também, com um PIB de aproximadamente 2 trilhões de dólares, que hoje é o principal centro financeiro do mundo. Então, dentro da Califórnia agora, voltando para esse estado, a gente tem o setor de turismo correspondendo por aproximadamente 15% da economia do estado. Então, imagina, você tem uma tempestade, um furacão ali, todo mundo vai cancelar viagens, né, passeios a parques, que você tem lá essa parte do turismo muito forte, e acaba trazendo esse impacto para a economia. Além disso, quais são os outros setores bem relevantes para a composição do PIB desse estado? Construção e serviços financeiros também, que acabou parando completamente. Por isso, o impacto na economia pode acabar sendo bastante substancial no caso dessa tempestade. Tem também a questão da Flórida ali, que ela é muito forte também na agricultura, principalmente de questão cítrica, né? Então também isso pode ali gerar um impacto. Vai sair voando tudo. Vai sair voando tudo, então vai acabar impactando ali a questão da produtividade. E um ponto que muita gente não vê também é que você tem um impacto ali de curto prazo e até médio prazo, só que quando você vai olhar depois para a reconstrução, acaba também impactando positivamente o PIB, porque você vai ter ali dinheiro sendo direcionado, então acaba que você está gerando ali novos empregos, mesmo que momentaneamente isso é muito ruim, que você tem perda de vidas, você tem perda de patrimônio, mas depois ali tem o pullback, né, na parte ali. Os próprios seguros, por exemplo, contribuem para isso aí, porque você tem um dinheiro saindo das seguradoras e circulando na economia, de fato, para gerar essa reconstrução do Estado. Perfeito. A nossa segunda notícia internacional é que avança a dolarização na economia da Argentina. A Argentina, que vem passando aí por um processo dificultoso já há alguns anos, vem passando aí por um processo de depreciação da sua moeda, então ali até tem dois câmbios, né, o câmbio oficial e o câmbio paralelo, então sempre gera ali um pouco de incerteza. E aí o Godoy vai trazer para a gente aqui um pouco mais sobre essa questão desse avanço. Perfeito. Então, vindo aí um pouco mais em linha com as políticas que o Milei está fazendo para dolarizar a economia da Argentina, acho que hoje o Edson não quis participar do programa porque a gente vai falar um pouco mal dessas políticas aí, como elas estão falando, como elas estão reverberando aí na economia da Argentina. Como ele é um franco defensor do Javier Milei, ele falou que se recusava a participar desse programa. Então vamos lá falar um pouco mais sobre como isso está acontecendo. Então, a Argentina está nesse processo de dolarização, já começou a permitir contratos de aluguel em dólar, já estão permitindo que algumas pessoas que recebam os benefícios sociais comprem dólar sem perder esse benefício. Supermercados, bares e diversos outros setores ali já estão começando a praticar as negociações feitas em dólar. E a Diarco, que é uma empresa ali mais voltada para a parte de atacarejo ali, mais ou menos, como que a gente tem aqui no Brasil, como Atacadão, Açaí, essas outras assim, está fazendo com que pessoas que paguem em dólar têm uma taxa de 40% mais alta ali na hora de você fazer esse câmbio. Então, você tem um maior benefício de estar comprando ali nessa empresa através do dólar. E algumas outras empresas, como por exemplo a Cabanha Donatel, que é uma indústria de carne, já começou a adotar isso aí. Algumas fintechs estão criando algumas carteiras digitais para que os clientes já tenham algum pagamento em dólar feito diretamente através desses sistemas. E, além disso, se você for olhar para a parte das poupanças ali do argentino, eles estão deixando mais ou menos 82% das suas reservas em dólar e não mais em pesos argentinos, obviamente por causa desse processo inflacionário em que a gente perde muito valor e a correção que você teria em qualquer indexador ali não cobriria esses efeitos relacionados à inflação, e a Argentina que já está entrando em uma chamada recessão técnica, né?
Então a gente está vendo aí alguns modelos que conseguiram controlar a inflação argentina num curto prazo, mas que são políticas que para o longo prazo geralmente não funcionam tão bem. Tá? Então, assim, tem alguns pesares, alguns pontos com relação ao que o Javier Milei está fazendo dentro da Argentina e vamos ver como que a economia vai se desenvolver a partir de uma moeda que não é oficial do país, né? Perfeito. E o Milei também, recentemente, numa entrevista que ele deu ali para o Financial Times, ele acabou falando também que ele não pretende tão cedo parar com essa parte do controle do câmbio, né? Porque é algo ainda que ele não vê tranquilidade, mesmo que ele tenha esse foco no libertarismo ali econômico, só que tem aí ainda muitos problemas com relação à inflação, ainda está muito alta, ele quer que a inflação chegue ainda mensal ali por volta de 2,5, 2,9, que ainda está por volta ali de 4,5, que é claro, está muito melhor do que em dezembro de 2023, que chegou ali a quase 50%, mas ainda está muito além do que ele espera. A dívida argentina também com FMI, que está ali por volta de 50 bi, então é algo ainda que gera preocupação e que ele não vê aí um ambiente propício para acabar com essa parte do controle ali cambial da Argentina. Boa. Partindo então para a notícia nacional, a gente tem a Petrobras projeta investimentos de até 110 bilhões. Vai divulgar aí provavelmente até o final desse ano, aí no mês que vem já deve estar aí com a Chabrian publicando esse novo processo aí de investimento, o orçamento ali da instituição, que provavelmente vai superar o orçamento vigente, que é de 102 bilhões de dólares, vai para 110 bilhões. O que mais chama a atenção é a mudança aí da orientação da Petrobras, né, Matheus? Que vai sair um pouco mais ali de foco de energias limpas e indo mais para velha, vamos dizer assim, forma de alocação guarda, da Petrobras. Né? O bom e velho petróleo. Ainda mais hoje nesse ambiente que tem o petróleo a preços bem interessantes, que favorece as empresas. Você vê a Petrobras operando aí perto de suas máximas históricas justamente por conta desse contexto que o petróleo está muito apreciado. Então, vai ter esse aumento, né, esse leve aumento no plano de investimento que vai de 102 para 110 bilhões de dólares, voltado agora principalmente para a exploração de petróleo e gás na margem equatorial e na bacia de Pelotas, principalmente. Então, na gestão anterior, a gente tinha algo mais voltado ali para energias limpas, agora não. Voltou de fato para o petróleo. Só que o que tem que ser observado quando tem esse novo plano estratégico definido da empresa? Primeiro é a curva de investimentos, que seria a separação entre os projetos aprovados e o que ainda está em avaliação. Serão as aquisições também, o que vai ser adquirido, né? Então, vai ter as refinarias, né? Isso aí, inclusive, é o que na Petrobras, historicamente, já foi muito problemático. Então, já cresce o olho do mercado em relação a isso para ver se vão ser aquisições que vão fazer sentido ou não para a empresa. Por exemplo, uma decisão um pouco duvidosa deles nos últimos momentos foi reativar uma fábrica de fertilizantes que estava dando prejuízo, por isso que ela tinha sido encerrada, né, tentando migrar para essa parte um pouco mais verde, vamos dizer assim. Então o mercado está prestando bastante atenção, né, no que vai ser adquirido. Além disso, são as projeções de produção, para você ter uma noção. Você vai ter que adquirir um ativo e quanto que esse ativo vai te render, né? Quanto você vai pagar e quanto ele vai te render. Então você tem que ter essa análise ali atrás e principalmente a financiabilidade, que é a capacidade da empresa de conseguir arcar com as custas para ter esse projeto, seja por meio de capital próprio ou por meio de dívida a ser captado com o mercado. Maravilha. A segunda notícia nacional que nós temos é que a falta de saneamento básico determina desigualdade desde a primeira infância. A gente sempre fala aqui, até o Godoy está aqui junto hoje, que ele sempre falou, a gente tem que focar no que é estrutural, o que é problema estrutural do Brasil e não focar nesses ruídos aí, a gente tem que focar no fundamento, é o que vai fazer a gente crescer. Então como que a gente pode olhar para algo ali que é customizável se a gente tem um problema sério, que é um problema de questão de saneamento, que isso acaba afetando. Você fala, Manuel, mas saneamento e tal, há um problema sério, que você vai olhar para várias capitais ainda, não estão próximas ali de 100% de toda a sua rede aí, voltada aí para a questão do saneamento e do esgoto, e como que isso impacta a vida da pessoa. Então, isso é um ponto aí bem interessante, né, que acaba impactando não só a vida das pessoas, mas também financeiramente. Cara, perfeito. Quando eu vi essa matéria, inclusive vou dar aqui os créditos para o Rafael Vasques, da equipe do Valor Econômico. Parabéns pela matéria, de fato, porque é algo que a gente precisava quantificar e trazer um pouco mais isso para o debate, porque a gente já sabia que o Brasil enfrenta diversos problemas estruturais de infraestrutura, principalmente na parte de saneamento, de rodovias e alguns outros pontos, e é bom a gente quantificar o quanto que isso impacta de fato na produtividade do brasileiro médio, né? Então a gente começa a ver aqui que as crianças que não têm acesso à água e esgoto e que estão nesse momento de desenvolvimento cognitivo, né, que é o que vai dar essa capacidade ali para conseguir aprender
aprender mais, resolver problemas complexos e algumas outras coisas do tipo. Essas crianças que passam aí por falta de saneamento básico, tem em torno de 6,6 milhões delas que se afastam das escolas por motivos de saúde que estão atrelados a essa falta de saneamento, como desnutrição e diarreia. E são dados estes pegados ali da PNS de 2019. E além disso, se a gente for olhar agora um pouco mais para a parte do desenvolvimento enquanto algum estudante, o atraso médio com relação a essas crianças ali que não tiveram acesso à água e esgoto até os seus 19 anos é de 1,8 anos no seu nível de escolaridade. Olha a gravidade que a gente consegue enxergar com relação a não ter algo básico na casa das pessoas, né? Se a gente for pegar ali, de acordo com o estudo da SAEB, que mede ali o desempenho dos alunos na parte de língua portuguesa e matemática, somada as duas, as crianças que não tiveram acesso à água e esgoto, elas tiveram um desempenho de 40 pontos abaixo das crianças que tiveram acesso a esse tipo de tratamento ali. Olha a gravidade que a gente enxerga dentro desse problema dentro do Brasil. Cara, e se a gente for olhar agora para a parte de rendimentos financeiros, para as pessoas que já estão ali trabalhando, um adulto ali que teve um acesso a esse tipo de tratamento, ele consegue ganhar 46,1% a mais do que uma pessoa que não teve acesso a isso. Isso por causa, obviamente, dos afastamentos na escola, por não ter desenvolvido cognitivamente ali para essa parte durante o seu período ali dos 0 a 6 anos, porque isso é irreversível. Segundo o estudo do Instituto Trata Brasil, isso é irreversível. Então, assim, essa criança não vai conseguir recuperar esse tempo perdido que ela teve ali por não ter se desenvolvido de forma correta. Então, cara, se a gente for para termos financeiros, inclusive, vamos ver aqui, ó, a Trata Brasil trouxe que é rendimento médio desse adulto que trabalhou ali até 35 anos. Ele teve um rendimento médio de 251 mil, enquanto a pessoa que foi privada aí desse tipo de saneamento teve 125 mil de rendimento. É um absurdo o nível que a gente teve aí de diferença para este adulto. E, por mais que a gente tenha aí algumas políticas, como o novo marco do saneamento, que foi instituído ali em 2020, né, que pretende fazer com que 100% das pessoas tenham acesso à água e esgoto tratado, chegasse até 2033, o próprio Instituto Trata Brasil trouxe para a gente que eles só conseguiriam, nesse ritmo atual, só conseguiríamos chegar a 100% dos brasileiros tendo esse tipo de serviço em 2070. Então, cara, a gente está muito atrasado nesse aspecto, a gente precisa de novas políticas, tanto na parceria público-privada, quanto também um pouco mais de estímulo e de fiscalização mesmo do próprio governo para que esse novo saneamento, marco, não tão novo mais, né, que a gente já tem 4 anos desse marco, para que ele seja posto em prática e o brasileiro pare de sofrer com esses atrasos com relação à parte da sua produtividade, que é o que faz com que o Brasil não tenha aproveitado o seu bônus demográfico e diversos outros pontos para que a gente consiga crescer ainda mais. Aquela famosa história, né? Nós somos um país de ótimas leis, famosos projetos robustos ali, só que não são implementados. Então, do que isso adianta? Você tem projetos ali que é bem definido, que tem todo ali um escopo, tem uma data, tem um valor a ser investido, só que ao mesmo tempo o governo não faz seu serviço. Ele não propicia um ambiente mais, vamos dizer assim, juridicamente e financeiramente que seja adepto ali para investimento de fora, porque precisa de investimento privado. O governo já deu conta de que ele não vai dar conta de fazer essa implementação só por conta própria. Então precisa de ter um incentivo, ou de ter clareza ali para a iniciativa privada entrar e acabar impactando aí positivamente a vida das pessoas, porque isso é um problema sério, cara. Assim, às vezes você pode estar pensando, pô, eu tenho acesso à água e tudo, mas você sai só um pouquinho da sua zona de conforto ou da sua região ali, vai um pouco mais afastado na região ali, que você já vai ver que você tem ali problemas sérios. Vamos pegar uma capital que é muito famosa, Florianópolis. Tem um problema muito sério com questão de saneamento. Então, como isso impacta na vida das pessoas, dos jovens, que acaba tirando ele ali o direito de ter uma necessidade básica, que está na nossa própria legislação. Sim. Então, está na Carta Magna ali que a gente precisa cumprir com isso. Mas, bom, antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai para o quadro aí de comentários, né? No último vídeo aí teve bastante comentários, a galera aí tendo aí bastante carinho, a gente agradece. E eu vou aqui primeiro para um comentário um pouco diferente da temática da que a galera foi ontem, que foi do João Moraes, que é: o saque aniversário foi uma solução para usar o dinheiro que está parado e você usufruir como quiser. Eu aproveito para fazer mais aportes em ações e FIIs. Perfeito.
Você pode pegar ali o recurso e poder utilizar dessa forma, de forma bem balanceada. Você acaba utilizando ali um recurso que você iria demorar para ter acesso a ele e acaba direcionando de uma forma mais eficiente, né? Que a gente sabe ali que o FGTS tem um rendimento muito ruim, até teve um pequeno reajuste agora que melhorou um pouco o rendimento. A Caixa que não vai ficar muito feliz com você pegando esse dinheiro, porque a Caixa acaba utilizando esse recurso aí para fazer ali, para gerar lastro, né, para o financiamento imobiliário, para ter ali o crédito para as pessoas. Quais são seus comentários aí, Matheus? Eu não quero ler nenhum comentário específico, mas sim, de fato, ao que todo mundo comentou, que seriam as condolências ao Raul e à família. Então, eu quero, em nome aqui de todos, agradecer a vocês por estar desejando força nesse momento delicado, né? Até porque o seu Carlos não era querido apenas pelo Raul, mas por todo mundo aqui da UVP que teve a oportunidade de conhecer ele. Era um homem incrível, cara. Então, eu agradeço de verdade aí o carinho e a solidariedade que vocês estão tendo com a gente nesse momento. Assim como o Matheus, eu também só quero agradecer. A gente teve poucos comentários ali de fato de perguntas, alguma coisa do tipo. Então é só agradecer aí pelo carinho. O Raul com certeza se sentiu abraçado por todos vocês. Muito obrigado aí, tá? Inclusive, alguns clientes meus vieram falar sobre isso ontem. E obrigado de verdade, galera. Verdade, alguns clientes, né? Nossa, isso é muito legal. A gente vê que a gente realmente tem uma comunidade, então a gente quer fazer muita diferença e ver que vocês compram esse desafio aqui com a gente nesse momento aí, dar esse carinho também pro Raul, pra família. E pro seu Carlos, que ele era um bom exemplo de como ser um cidadão democrático, bem feliz. Ele tinha ali alguns pontos que às vezes divergia de outros, na parte talvez política, até mesmo em questão econômica, mas a gente sempre tinha um convívio muito legal. Ele tinha o seu ponto de vista, ele olhava o ponto de vista da gente, a gente conseguia ter ali um diálogo fácil, que é o que deveria ser hoje a sociedade. Então, se você for pegar um exemplo, ele talvez seria um exemplo mais fidedigno da gente replicar de como deveria ser a sociedade, ter aberto para diálogo. Então, a gente fica muito agradecido, a gente espera aí que a família, o Raul e todos aí consigam o mais rápido possível aí passar por esse momento que a gente sabe que é um momento aí delicado. Então, como a gente vê também, Godoy, que a gente sempre está falando aí, que quem não participa da UVP Escola está aqui através desse vídeo, dos outros vídeos, está sempre aprendendo um pouco. Você que já é da UVP Escola, você já tem ali uma base de conhecimento, sua base de conhecimento já é maior aí que 90% da sociedade, do mercado financeiro em si. Então eu queria trazer um pouco aí da Argentina, que a Argentina vem apresentando já há alguns trimestres aí, resultado negativo de crescimento na parte econômica. Eu queria que você falasse um pouco do que seria ali uma recessão técnica ou então uma recessão efetiva. Boa. Então, vamos lá. Primeiramente, vou falar o que seria a recessão técnica. A recessão técnica ela é medida principalmente ali para a parte do PIB. Então, se o PIB ele vem em retração a partir de 2 trimestres, já é considerado ali que ele está entrando em recessão técnica. Mas, para a gente entender se essa é uma recessão técnica, o que seria uma recessão econômica? Algo mais globalizado ali para entender como que o país está entrando aí neste buraco, né, digamos assim. É quando, na verdade, ele vai combinar 3 fatores, tá, que é caracterizado pela queda na produção, que é medida pelo PIB, na queda do desemprego, ou no aumento do desemprego, perdão, e na queda da renda média daqueles cidadãos ali. Então, se a gente for olhar, por isso que a gente estava falando assim, estão com medo também dos Estados Unidos começarem a entrar em recessão técnica. Então vai ter que estar acompanhado de uma queda do PIB, de uma diminuição da renda média daqueles trabalhadores e no aumento da taxa de desemprego. Por isso que eu bato tanto na tecla de a gente começar a trazer para vocês aqui os dados do payroll, o JOLTS e todos esses outros dados ali que fiquem não só dentro da parte da mensuração do governo, mas também algumas instituições privadas, para que você tenha ali os 2 parâmetros para estar analisando como que está desenvolvendo a economia norte-americana, que são utilizadas, inclusive, pelo próprio Fed para decidir ali as conduções da política monetária para evitar com que a economia norte-americana entre em recessão, que a gente sabe que isso começaria a respingar para todos os países do mundo. Maravilha. Então, indo agora para o quadro de notícias não tão irrelevantes, a gente tem a nossa primeira aqui, que o governo estuda criar imposto mínimo para milionários do país. A gente sabe que o Lula, desde a candidatura dele ali em 2022, ele estava prometendo ali isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Só que aí você fala, Manuel, o Brasil já não está com problema aí para arrecadação e mantendo o mesmo nível de gasto e até mesmo aumentando, ou seja, aquele famoso cobertor curto, você puxa de um lado, acaba ficando descoberto do outro. Para chegar nessa meta que ele falou que até o final desse mandato dele ele vai gerar essa isenção de até 5 mil reais no seu salário ali, você vai ter essa isenção de imposto de renda, ele quer gerar aí um imposto novo, né, Godoy? Então... Cara, exatamente. Como você que está assistindo aqui... Exato. Como você que está assistindo aqui esse programa ganha mais de R$1 milhão por ano, você deve ficar preocupado, porque você pode começar a incorrer de um novo imposto aí, porque eu sei que você é milionário. Mas se você
não é um milionário e ganha até 5 mil reais mensais, você pode ficar um pouco mais feliz. Por quê? Vamos lá, vamos começar a trabalhar um pouco mais com esses números aqui. Para quem ganha mais de 1 milhão, que é o caso do Malheiro, que está aqui do lado, está preocupadíssimo com esse caso aí, você pode incorrer de uma alíquota aí de imposto que pode variar de 12% a 15%. É um estudo que está vindo agora do Ministério da Economia e que pode afetar até 250 mil pessoas no Brasil, né? Que pode dar nem 1% ali da quantidade de brasileiros. Dá 0,1%. 0,1%, né? De fato. Então, assim, para aumentar essa faixa de isenção até os 5 mil, que é uma proposta ali que o governo Lula está trabalhando, se ele fizer isso hoje, teria um rombo ali de mais ou menos 50 bilhões, que você perderia nessa arrecadação do imposto de renda. Para cobrir isso, então estão vindo novas fontes ali. Ontem a gente falou de uma delas, que era começar a ter essa nova alíquota para empresas estrangeiras, né? Então agora vai aumentar essa outra aí para quem ganha mais de 1 milhão por ano, para conseguir cobrir essa isenção de até 5 mil. Isso para chegar no déficit zero, que é de cobrir ainda um déficit estimado de 166 bilhões. Então, nessa discussão, a gente tem 2 pontos ali, né? Para alguns, isso promoveria um pouco mais de justiça social, começaria a ter uma redução de desigualdade, porque isso seria pegado este valor para conseguir incorrer de alguns outros fatores, como a gente estava falando aqui agora do saneamento, alguns outros modelos que o governo conseguiria estar cobrindo com essa nova fonte de receita ali, mas para outros dizem que isso pode ocorrer de uma fuga de capital estrangeiro, ou tem um desincentivo à geração de riqueza, enfim, tem os 2 pontos, você pode escolher o que você acha aí que é o mais factível com o seu modelo de pensamento, mas esse modelo de tributação progressiva já vem sendo discutido há tempos, não sabemos se vai ser exatamente esse que vai passar ali para frente, mas que isso já é uma preocupação do Haddad, inclusive do G20, tá, que é o grupo das 20 maiores economias, isso já é algo bem pujante e já vem se discutindo há muito tempo. Quero levantar um ponto aqui. Para essa tributação passar, tem que ser aprovada no Congresso e no Senado. Agora, qual que é o salário base de um deputado? 40 mil. Você já vai, renda anual, só do mandato. 480 mil. Agora, para você se eleger, você tem que ter um certo poder econômico. Você tem que ter outras fontes de renda. Então, tem muitos políticos que vão ter uma renda que vai passar esse valor de 1 milhão por ano. Então, você vai ter um certo conflito de interesse na hora de fazer essa votação. Porque o próprio político vai estar votando para aumentar a tributação dele. E será? Então, já fica esse questionamento. Vamos ver, Segundo né? ponto, tem maneiras de você fugir dessa tributação. Como assim? Então, muito desse valor, você tem, por exemplo, funcionários aí de grandes empresas. Ao invés de você remunerar com salário, você pode remunerar por meio de ações. Então, você já não está dando renda para a pessoa na realidade, você consegue ficar abaixo dessa faixa de 1 milhão. Você pode ter recebimento direto no exterior, que daí entra naquele ponto da evasão fiscal que pode acabar acontecendo por conta dessa medida. Então, a gente costuma falar muitas vezes aqui que o rico ele sempre dá o jeito de não pagar algum imposto. Então, só quero deixar esse questionamento. Será que vai passar? Porque quem vai votar, a grande parte, já tem uma renda superior a R$1 milhão por ano. E se passar, tem ferramentas para evitar o pagamento desse imposto. E terceiro ponto, nosso estado tem um orçamento de 3 trilhões. Será que são 50 bilhões a mais de arrecadação que vão resolver os problemas e trazer justiça social? Não são 50 bilhões que vão ser para isso. 50 bilhões seria uma perda se eles colocassem a faixa de isenção até 5 mil reais. Esse impacto aí com relação à arrecadação rombo, né? É outra coisa. Seria um valor um pouco maior ali, que ainda não está estimado no estudo do governo. Mas, cara, de fato, sim, para a gente conseguir não ter essa evasão, tem que haver uma coordenação econômica e política entre os maiores países do mundo. Porque se for ficar assim, vai ficar aqui no Brasil, não vai ficar nos demais. Aí obviamente o cara vai fugir. Não existe. Isso é fato, isso acontece pra caramba. Então, assim, essa coordenação já vem sendo discutida entre as maiores economias. Isso não é alguma coisa também que vai acontecer do dia pra noite. Isso é uma coisa que vai tá reverberando já. Eu já vejo esse estudo acontecendo há uns 30 anos. Aí. Fácil. Então, cara, vamos ver. Vamos ver como é que vai se desenrolar esses próximos passos aí. E o exemplo mais recente que a gente teve foi da Argentina, né? No antigo governo antes do Milei ali, que tentou implementar isso. Implementou, na verdade, tributando ali os supermilionários. O que os argentinos fizeram? Beleza, não vou nem mudar muito, vou ali para o Uruguai, que tem isenção. Acabou dando ali um incentivo, eles transferiram boa parte do patrimônio para lá. E teve uma fuga de capital do país, que só fez ser pior para a Argentina. Então, e mais um detalhe também que pode acabar incorrendo uma bitributação. Por quê? Essa parcela muito rica da população não é funcionários, são poucos que são funcionários de altíssimo escalão. São o quê? Empresários, em sua maioria, né, cujo recebimento vem por meio de dividendos.
Aí aqui no Brasil, a gente já tem uma alíquota de imposto muito alta para empresas. E daí quando distribui o dividendo, é isento, que é mais que justo, porque você já tributa a receita da empresa na base e depois ainda você tributa o lucro. Então a carga tributária para a empresa é muito alta. Se for pegar a empresa aí do regime de lucro real, a alíquota marginal é de 34%. É muito imposto. E daí quando chega na pessoa física, ainda vai ter que pagar mais imposto, mais 15%. Então imagina só nesse caso, tá beirando aí 50% de imposto, né, total ali sobre o que foi gerado pela empresa. Então, levantar esse questionamento também, né, do quanto de imposto que já estaria pagando em cima de tudo. Aí você fala, né, esse tanto de imposto, a gente tá tendo qualidade igual da Noruega, então, né, pra ter... Pois é, tem esse ponto. Se a gente tivesse uma qualidade que da Noruega, pagava feliz 50% de imposto. O problema é que a gente não tem retorno aqui. Então, se eu não confiar na segurança pública, você tem que ter um plano de saúde se quiser ter um atendimento decente. Se você quiser ter uma educação de qualidade para seus filhos, você tem que matricular em escola particular, porque você não consegue, de fato, contar com serviços públicos. Não é condizente com o tanto de imposto que a gente paga. Perfeito, Matheus. Então, indo para a última notícia aí, não tão irrelevante, a Cosan adiou o IPO da Moove ali na Bolsa de Nova York. Mudando de assunto, mas voltando para o mesmo, né? Porque a instituição ali acabou tendo essa paralisação devido ali questões de não conseguir atrair investidores que eles gostavam e por questões fiscais, né, Matheus, do Brasil, que acabou gerando isso. Pois é, antes de entender um pouco do contexto, você tem aqui um país que tem um fiscal um pouco duvidoso, a gente pode falar. Então a bolsa que não vem performando bem. E dentro desse contexto, muitos fundos nos Estados Unidos, fundos long only, que seria o quê? Fundos que trabalham principalmente com essa parte de ações voltadas para longo prazo. Inclusive, dentro do mercado financeiro, o termo long você usa para se referir a quando você está comprando um ativo. Você tem carteira e o short, que seria o oposto, é quando você está vendida. Então, seriam fundos comprados em ações para longo prazo, tiveram um veto de exposição ao Brasil. E foram esses fundos que foram os responsáveis por movimentar o book do IPO, dessa subsidiária. Então, acabou, né, com esse veto, não vai ter oferta para comprar. Então, consequentemente, o IPO teve que ser adiado. O que seria o primeiro IPO depois do Nubank, né, da empresa brasileira sendo feito esse IPO lá fora. Infelizmente vai ter que adiar, provavelmente aí para um ano e meio, então esse ano já não acontece mais. Vamos ver como que vai ser ali ao longo de 2025 e com novos desafios aí pela frente. Mas então, para a gente finalizar mais esse grandioso programa diferente... Chama que é meu, recado final. Quer mandar aí o recado final. Manda então, meu querido. Fica aí a curiosidade. Você sabe a diferença entre ciclone, tornado, furacão e tufão? Primeiro, ciclone é um nome genérico para tempestades que você tem ventos circulares numa zona de baixa pressão. Ou seja, se tem ali um funil, você chama de ciclone. Agora é um furacão, se acontecer no leste do Pacífico ou no Atlântico, é uma tempestade que normalmente se forma no oceano. É um tufão se ocorrer na porção oeste do Pacífico e se acontecer em terra é um tornado, basicamente. E tem mais, ciclones, né, ali, tropicais, os furacões e os tufões, tem ventos menos intensos, claro, chega até 200 km por hora, e o diâmetro deles pode chegar aí até 400 km. Então são tempestades muito grandes, né, um pouco menos intensas, mas com uma duração também muito alta. Então a gente vê aí falando de dias já do Milton. Agora os tornados têm ventos muito mais intensos, pode chegar até 500 km por hora, só que são menores, então o diâmetro aí que chega ali no máximo 5 km, você consegue ver a totalidade da tempestade a olho nu, e uma duração muito mais curta, dura aí de 15 a 30 minutos um tornado. E mais, se a tempestade não tocar o chão, é chamado apenas de funil, e se acontecer em mar, ali em água, é chamado de tromba da água. Mentira. Ciclone é a marca de roupa, furacão é o Atlético Paranaense, o tornado é o nosso querido Tony e o furacão é o... Não, isso eu já falei. Qual que era o outro? Ciclone Tufão. E o tufão é o da novela. É o da novela. Acabou. E quando você quer falar pro inglês Hurricane lá, é jogador de futebol. Hurricane. Perfeito.